Vamos falar sobre medicalização. Mas afinal, o que é medicalização? A medicalização é um termo que se refere ao excesso de medicamentos receitados aos pacientes. Mas por que isso acontece? Muitas vezes, os fatores psicossociais do indivíduo são descartados e a raiz do problema é ignorada, levando a crer que há uma solução medicamentosa para qualquer que seja a doença diagnosticada. Vale lembrar que nem sempre o uso de medicamentos pode ser evitado, mas hábitos saudáveis e uma alimentação balanceada podem te levar a não procurá-los. Você sabe as consequências da medicalização? Tomar os remédios de forma excessiva sem visitar o posto de saúde regularmente pode fazer muito mal para a sua saúde. O uso excessivo de anti-inflamatórios pode causar problemas como gastrite, úlceras, insuficiência renal e hepatite medicamentosa. Além disso, os idosos são responsáveis por 25% das idas ao hospital, seja por reação aguda, subaguda ou crônica, devido à reação adversa dos medicamentos, que são os efeitos colaterais. Cada medicamento tem seu efeito colateral que pode afetar diferentes idades, porém, a população mais velha é mais suscetível, e é sempre necessário ter acompanhamento médico para rever as doses. O grande problema da medicalização é a falta da investigação da causa das doenças, utilizando o remédio como a única solução, ou seja, excluindo as doenças que são psicossomáticas. Nas doenças psicossomáticas existe uma causa psicológica que afeta o organismo, e são nessas doenças que a medicalização ficou popularizada, pois começou a ser prescrito antidepressivos e ansiolíticos sem a complementação de outras práticas, e não sendo levado em consideração outros fatores, como estresse, desentendimento familiar, desentendimento no ciclo social, problemas ou dependência financeira, luto e a solidão. Além disso, outros hábitos como sedentarismo, uso de cigarros, álcool, drogas, má alimentação e a desidratação podem ser causadores de dores e possíveis doenças. Para saber se o remédio está te fazendo bem, deve-se sempre pesar se os benefícios estão sendo maiores que os efeitos colaterais. Você já ouviu falar em automedicação? É como o ato de tomar medicamentos sem prescrição, orientação ou acompanhamento médico. E assim como ela pode ser muito boa para curar uma dor de cabeça leve ou uma febre, seu uso exagerado pode levar a alguns problemas, como o agravamento da doença, resistência ao efeito do medicamento ou alguns efeitos colaterais indesejados. A automedicação é muito praticada no Brasil, e os medicamentos utilizados nela normalmente são comprados em grande quantidade, para a família toda. Essa prática tem que ser feita com cuidado e, de preferência, consultada com algum agente de saúde, como um médico, pois a compra e uso inadequados dos medicamentos podem ter consequências graves. Um dos maiores problemas da automedicação é o risco de ocorrer uma intoxicação medicamentosa, e estudos indicam que 19% dos casos são acidentais, sendo consequência direta da automedicação, ingestão acidental e ingestão por engano desses medicamentos. Sabendo disso, é importante se atentar às informações do medicamento, ler a bula e sempre que possível procurar a ajuda de um profissional, para que o uso deles seja o mais seguro possível. Agora que você já sabe o que é medicalização, vamos ver um exemplo na prática? Vou contar para vocês a história do seu João. Seu João é um senhor de 75 anos que tem algumas comorbidades. Ele é sedentário, hipocondríaco, hipertenso e também tem diabetes. Seu João toma cerca de 10 medicamentos ao dia e essa prática já se tornou comum para ele. Quando ele tem alguma dor de cabeça, até dor muscular, ele tem o costume de tomar o medicamento, esperar cessar a dor, mas não se preocupa tanto em tratar a causa em si. Com a pandemia, ele acabou se tornando mais preocupado com a sua saúde porque ele faz parte do grupo de risco e tem muito medo de pegar a Covid-19 e acabar ficando doente. Com isso, por influência dos seus filhos, ele acabou lendo em alguns jornais e também nas mídias sociais que existia um tratamento precoce para a Covid-19. Essas informações elas não eram de sites confiáveis e também não tinham algum embasamento científico. Mas seu João, por estar com medo e também já ter o costume de tomar medicamentos, ele não ligou e optou que se acaso ele contraísse a Covid, ele utilizaria o tratamento precoce. Quando seu João fez essa escolha, ele acabou negligenciando possíveis mudanças de hábitos e até mesmo de proteção que ele poderia ter e passou a se descuidar porque ele acreditava nesse milagre da medicação. Passado alguns meses, seu João começou a sentir os sintomas da Covid-19, depois que o filho seu acabou se descuidando e participou de manifestações a favor de um determinado político. Quase que imediatamente ele saiu correndo para a farmácia, falou com um farmacêutico que era amigo dele
e pediu aquele combo do tratamento precoce. Ele iniciou com o uso desses medicamentos, achando que eles iam agir de uma forma milagrosa e que estaria curado em poucos dias. Mas, infelizmente, o que o Sr. João conseguiu foi um quadro de arritmia cardíaca, hepatite medicamentosa e também resistência a antibióticos. Por sorte, o Sr. João sobreviveu, mas ele teve que conviver com as sequelas que esses medicamentos, utilizados de forma não controlada, lhe causaram, e também as próprias sequelas da Covid-19. O Sr. João não sabia, mas ele havia sido mais uma vítima da medicalização e também da desinformação. Se a gente pudesse voltar no tempo, o que o Sr. João poderia ter feito de forma diferente? O Sr. João poderia ter praticado exercícios, balanceado mais a sua alimentação, ter utilizado a máscara, álcool em gel, ter praticado realmente o distanciamento social e acessado principalmente meios de comunicação que fossem confiáveis e conversado com seu médico sobre a sua condição de saúde antes de colocar para um remédio uma poção de milagre. As medicações elas realmente salvam vidas e ajudam, mas elas devem ser utilizadas de forma controlada e com acompanhamento médico, para evitar que aquilo que é utilizado como cura acabe se tornando um veneno. Ei você, senhor, se você está tomando remédios descontroladamente, pare. Sabemos que é comum a automedicação e a troca de receitas com os amigos, né? Saiba que esse é um hábito muito perigoso e não deve mais acontecer. O uso de remédios deve ser feito somente com prescrição médica. Procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência e converse com o médico. E se você também estiver tendo efeitos adversos com o abuso da automedicação, fale para o seu médico e ele poderá te indicar um terapeuta para conversar sobre esse descontrole da automedicação. Então, para manter sua saúde em dia, você deve parar com a automedicação ou diminuí-la, fazer terapia, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável e tomar muita água.